A questão primeira diz o seguinte: os direitos sociais são uma garantia constante da Constituição Federal, né? Entre os quais se encontra o previsto, né? E quer saber quais as opções, pessoal? Contém um dos direitos sociais. Letra A, direito à moradia. Estão vendo moradia aqui no meio? Sim, então pronto, matou a questão, né? E a letra A, certo? Aí assim, ó, a letra B diz o direito às presidiárias de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Isso é um direito social? É, mas a Constituição Federal trouxe seu artigo 6º? Não trouxe. Então ela é a letra errada. Direito à propriedade. É um direito social? É um direito individual, na verdade, né? Eu tenho direito a ter minha casa. Eu tenho direito a ter minha moto, a ter o meu bem, propriedade. Bom? Direito à gratuidade do registro civil de nascimento. É um direito também individual, não é social. Eu tenho direito a, quando eu nascer, eu tenho um registro. Né? Direito à assistência jurídica integral e gratuita. Também é um direito individual, não é social. Para eu falar de direito social, estou falando do todo. Bom? Tranquilo? Questão 2. Diz o seguinte, a afirmação. Com relação aos direitos fundamentais, digo o item a seguir, questão da CESP. A segurança pública é um direito fundamental social. Certo ou errado? Sim, né? Onde é que está a segurança pública? É aqui, ó. Edu mora lá, Saúl trabalha ali, Assis prossegue segurança pública, previdência social. Bom, então, tá certo essa questão. Questão 3. De acordo com a Constituição Federal, são direitos sociais. Vamos para os itens. Item 1. A alimentação é direito social? Alimentação? Sim. Segurança? Sim. Assistência aos desamparados? Assis, né? Assistência aos desamparados. Então, qual é a letra certa? Letra E. Todos os itens estão corretos. Tranquilo? Questão de número 4. Ele está falando o seguinte, aqui é um afirmativo que ele quer também saber se está certo ou errado. O gozo de férias anuais remuneradas com, no máximo, 1/3 a mais do que o salário normal. É um direito dos trabalhadores urbanos e rurais elencados na Constituição? É? As férias anuais é um direito? Sim. Mas é no máximo 1/3 constitucional? Não, é no mínimo. Ou seja, o meu patrão, se ele quiser me pagar 2 vezes mais o meu salário quando eu for tirar as férias, ele pode pagar. Ele pode pagar 1/3, pode pagar 1/2, pode. É no mínimo. Bom? Oi? Ah, foi a 4, né? Beleza. Voltando para a questão 4, que eu tinha pulado, pessoal. Os direitos sociais assegurados aos trabalhadores incluem a participação nos lucros ou resultados, que foi aquilo que eu falei, né? Desvinculado da remuneração e, excepcionalmente, a participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Isso é uma questão que ela está certa, ela traz exatamente a letra da lei. Por isso que é super importante vocês lerem a letra da lei. Então, ele está dizendo basicamente o que a letra da lei traz, certo? A gente tem que tomar cuidado com essas palavras. Excepcionalmente, no máximo, né? A letra da lei, nesse caso aqui, ela traz essa palavra, excepcionalmente. Bom? Número 6. Número 6. A Constituição Federal reconhece o salário mínimo como um direito social, dada a sua importância para a manutenção de uma vida com dignidade, sendo irredutível em qualquer hipótese. Não, né? Por que não é irredutível em qualquer hipótese? Porque... Né? Exato. Se tiver um acordo coletivo ou convenção coletiva, você pode reduzir o salário. Essa questão está... em qualquer hipótese, excepcionalmente, né? A gente já fica com o pé atrás. Imprescindível. Tá bom? Tem uns bisuzinhos de palavras que a CESP gosta de usar. É vedado, é imprescindível, é mister, traz várias outras palavras. Dado que isso acontece. Entendeu? Se a gente não souber o significado, a gente erra.
A questão 6, né? Foi, né? A 7ª, com relação aos direitos sociais assegurados na Constituição de 88, clique a resposta correta. Letra A. O seguro-desemprego será assegurado independentemente de o desempregado ser voluntário ou involuntário. O que vocês acham? Seguro-desemprego, ele é dado para quem? Para quem quis sair ou para quem foi demitido? Só para quem foi demitido, né? Para quem pediu a demissão, né? Que teve a demissão involuntária, né? Bom, então a letra A não é a resposta certa. Letra B. A irredutibilidade do salário prevista na Constituição impede, sobre qualquer hipótese, a redução do salário? Não, né? Ou seja, existe a hipótese de, no caso de convenção, o acordo coletivo, você reduzir o salário. Letra C. A garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável é um direito dos trabalhadores? Sim, né? Vocês viram lá que a gente tem como garantia o salário nunca inferior ao mínimo. Bom, isso é uma garantia, certo? Vamos logo, pessoal, para o próximo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Questão 8, 9, ela trata do próximo conteúdo, certo? Deixa eu ver como é que está meu tempo. 30. Vamos lá. A questão em si. Vamos para 11, depois a gente volta. Viu? A 11. Passou de uma prova. Helena, vou até colocar aqui os personagenzinhos. Helena e seu marido Diego são espanhóis. Aqui é a Helena, a belezinha dela. E o Diego, que é o seu esposo, né? São espanhóis. Ó. Helena e seu marido Diego são espanhóis e vieram passar suas férias no Brasil. Ela estava grávida e teve seu parto durante suas férias no Brasil, nascendo sua filha Isabel. Ou seja, eles estavam de férias no país, tiveram uma baby chamada Isabel. Chamada de Isa, né? Os cabelinhos também. Então, durante as férias deles, eles tiveram um bebê, né? Beleza. Um mês após o parto, os três retornaram para a Espanha. Sobre a situação hipotética apresentada, assinale a alternativa correta. Vamos para as letras. Só recapitulando a história. A mulher e o homem são espanhóis. Helena e Diego são espanhóis. Eles estavam apenas de férias no Brasil. Tiveram um bebê. Pronto. Letra A. Isabel, criancinha. Ela não será brasileira, tendo em vista que seus pais são espanhóis, não possuem vínculo com o Brasil e não se enquadram nas hipóteses legais acerca da nacionalidade. O que vocês acham? A criancinha que nasceu aqui, ela é brasileira ou não é brasileira? O que vocês acham? Sim ou não? Não assim. Eles não estão a serviço. Só que, lembrando, exatamente. Vocês lembram do critério Jus Solis? Nasceu no Brasil é brasileiro. Nasceu no Brasil é brasileiro. Certo? Qual é a exceção? Quando os dois são de país estrangeiro. Os dois são de país estrangeiro? São. Mas eles estão a serviço do país deles? Não. Então, nasceu no Brasil é brasileiro. Entendeu? Então, a Isabel, ela é brasileira. Certo? A letra B já está errada. Tá bom? B. Isabel poderá ser naturalizada brasileiro caso requeira nacionalidade a qualquer tempo. Sim, mas ela já é brasileira. Entendeu? Então, não vai. Não é válida essa opção. Letra C. Isabel somente poderá solicitar nacionalidade brasileira após atingir a maioridade? Não, porque ela já é brasileira. D. Exatamente. Isabel é considerada brasileira nata pelo fato de ter nascido no Brasil, ok? Mesmo com os pais estrangeiros, já que esses não estavam a serviço do seu país. Entendeu? Então é a letra D de dado. Ok? Então, pessoal, vocês veem aí como é que as bancas elas cobram, né, questão?
contam toda a historinha, aí vocês têm que analisar o caso. Certo? Nesse caso, nasceu no Brasil, não está a serviço do país deles, os dois, é brasileiro, não. Bom, Isabelzinha nasceu, ela é brasileira, não. Ok? Tranquilo? Você coloquei mais alguma questão nesse sentido? Não, os outros são só conceitos, né? Mas as bancas, elas cobram dessa maneira de historinhas e cobram também bastante conceito, como a letra, questão de número 8, né? Ó. Em relação à nacionalidade, conforme dispõe a Constituição, e quer que a gente marque as respostas corretas. Ok? São brasileiros natos, nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Tá certo? Certo. 2. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que a qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil? Sim, tá certo também. Aos portugueses, com permanência no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos o direito inerente ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição. Isso aqui, pessoal, é um parágrafo, tá bom? Esse item 3 é um parágrafo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Esse parágrafo ele diz exatamente isso. Que os portugueses com residência permanente no país, ou seja, um português, né? Um português está lá em Portugal, outro não está em Portugal, mas é português. Ele, se ele tiver reciprocidade dos países, né? E o Brasil ele tem essa reciprocidade com os portugueses, por toda aquela história que teve, né? Serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, tá bom? Salvo nos casos previstos na Constituição. Então é isso mesmo. Qualquer português que ele tiver aqui no Brasil, né, ele tem os mesmos direitos de brasileiro. Tá bom? Esse aqui é um parágrafo primeiro que trata sobre esse assunto. Depois vocês leem com calma em casa, né, todo o artigo 12 que vai ter lá. Eu vou disponibilizar para vocês também, pessoal, a Constituição Federal em PDF. É fácil de achar, né? Mas eu vou disponibilizar também para o pessoal colocar lá no grupo de vocês estudar sempre por ela. Tá bom? 4. Os brasileiros natos são brasileiros natos nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Tá certo? Tá certo. Bom? Ou seja, aquela criança, caso da opção confirmativa, ela é filha de brasileiro, né? Independente se o pai está trabalhando para o Brasil ou não está, está a serviço do país ou não está. Quando essa criança tiver 18 anos de idade, ela pode pedir a sua nacionalidade, né? Ela vai ser brasileira nata. Bom? É a nacionalidade pós-tentativa. Coloquei no documento de vocês, no material de vocês. As bancas, elas às vezes enlouquecem, né? Cobram esses nomes. É pós-tentativa. O nome dela. Tá bom? Como é que está meu tempo, amigo? Eita, Jesus. Vamos lá. Para finalizar o conteúdo, pessoal, vou falar para vocês só de mais um conteúdo que ele também é bastante cobrado em prova, tá? É privativo de brasileiro nato, o cargo de... Você quer saber qual é o cargo que é privativo de brasileiro nato? Né? E aí, letra A, senador da República? Não é. O senador, quem é o presidente do Senado? Tá bom? Presidente da Câmara Municipal? Não falou aqui, né? Presidente da Câmara dos Deputados? Sim. Presidente das Câmaras dos Deputados. Bom? Tranquilo? Então, assim, pessoal, acho que ficou faltando quantas questões? Deixa eu ver, pra gente fazer. Só a 9, né? A 8? Não, a 8 já fez. Só a 9 e a 10. A 9 e a 10 vocês fazem em casa, então, viu, pessoal? Certo? Eu vou disponibilizar também um PDF com questões também de direito constitucional para vocês, tá certo? Vou disponibilizar para o pessoal passar para vocês estudar durante esse tempo que a gente não vai se ver. Nosso próximo encontro agora é no dia 7 de maio só, tá certo? E aí é um bom tempo, né, para vocês poderem se dedicar e fazer essas questões. Beleza? Obrigado a atenção de vocês. Até a próxima.